O Brasil, escreveu um notável historiador, está fadado à aviação. E como para consagrar essas palavras e os feitos heróicos dos galhardos brasileiros que sacrificaram a vida na empresa de dar asas ao Brasil, o presidente Getúlio Vargas criou em 1941 o Ministério do Ar, tendo entregue tão importante posto à direção do Dr. Salgado Filho. O novo ministro fundiu as escolas de aviação do Exército e da Marinha numa só, denominando-a Escola de Aeronáutica, e a colocou sob a direção do habilíssimo coronel Dios Fontenelle, membro da primeira classe de pilotos militares graduados no Brasil. Todos os anos chegam a esta moderna escola de aviação milhares de jovens de todas as partes do Brasil. Mas como apenas 300 cadetes podem ser anualmente aceitos, a competição é muito intensa. Assim, esta instituição mantém muito alto o padrão de qualificativos de seus cadetes e lhes instila um espírito de associação militar como nenhuma outra escola no mundo. Se bem que ele sabe que o aguardam muitos meses de trabalho duro, estricta disciplina e intenso estudo, antes de ganhar as ambicionadas asas e seus galões de oficial, o cadete considera seu ingresso na escola uma honra e alto privilégio. Para ser admitido, o cadete se submete a um exame físico minucioso. Durante sua estadia na escola, passará por exames periódicos. Se ele não passar esses exames periódicos, não poderá continuar na escola. Para evitar uma tal falha, os alunos dão grande importância à cultura física. Em seus bem ventilados e cômodos dormitórios, repousam os cadetes até que soa a alvorada. Aí começam as tarefas do dia. O trabalho diário começa. A aula de radiotelegrafia. A identificação de aviões à primeira vista. Balística e uso de armas automáticas. Voo cego com instrumentos. Conserto de motores. Um paraquedas mal dobrado pode custar uma vida. Cada estudante aprende a maneira de bem dobrar o seu paraquedas. Tomar posição, decolar e aterrissar fazem parte das primeiras lições. Muitos desses aparelhos vieram por ar dos Estados Unidos ao Brasil, pilotados por brasileiros. Considerado o tipo desses aviões de treino, as grandes extensões de terra e mar por eles percorridas vêm a constituir uma verdadeira façanha. Esse cadete está completando o seu primeiro voo sozinho. Uma aterrissagem perfeita. Seus companheiros de classe o arrastam para o tradicional batismo. Mas como se vê, não é o único que se molha. Esses cadetes adiantados vão unir-se ao seu esquadrão e recebem as últimas instruções antes de voo. Os esquadrões fazem seu ar. Os dias se convertem em semanas e as semanas em meses. Meses cheios de trabalho rijo, de paciente aplicação, de novas amizades e valiosíssima experiência. E depois vem o grande dia, a graduação.
asas sobre o Brasil e pilotos brasileiros. Algum dia, eles outra vez voarão sobre um Brasil dedicado de novo às obras da paz. Mas hoje, como membro ativo das Nações Unidas, o Brasil está empenhado numa guerra total. Seus pilotos de aviões mantêm dia e noite alerta vigilância contra os submarinos do eixo, ao longo de suas costas, por onde os comboios transportam produtos vitais para as Nações Unidas. Em harmonia e estreita cooperação com as forças aéreas dos Estados Unidos, os brasileiros contribuem eficientemente, como prova eloquentemente o número de suas vítimas, para manter limpo de submarinos o Atlântico do Sul. Enquanto a Batalha do Atlântico se prolonga, o Brasil já está lutando em território inimigo. Alguns de seus pilotos foram treinados nos Estados Unidos em técnica de combate e estão já voando nos céus da Europa. Enquanto os adultos cumprem a predestinação aeronáutica do Brasil, os meninos e rapazes se preparam para ser os pilotos de amanhã. O Brasil precisa destes jovens entusiastas da aviação. Precisa deles para guardar o seu enorme território, mais de uma metade da América do Sul e maior que os Estados Unidos. Proteger suas montanhas, escarpadas cordilheiras, seus rios gigantescos e florestas virgens e densas que tornam tão dificultosas suas comunicações terrestres. As asas de seus aeroplanos estão convertendo o sonho do Brasil numa grande realidade. Já hoje possui o país, dentro de suas fronteiras, importantes linhas aéreas. Em muitos pontos do território há hoje aeródromos. Os mais importantes são em Belém do Pará, na boca do Amazonas. Em Rio de Janeiro, a cidade de beleza sem igual. Em São Paulo, a cidade mais progressista do mundo. Em Porto Alegre, o celeiro do Brasil. O maior deles e mais famoso deste desenvolvimento de aviação é o de Natal. Esta gigantesca e estratégica base aérea é que fez possível a invasão da África pelas Nações Unidas e garantiu a vitória. Desta base de Natal partem aeroplanos, materiais e homens para todas as frentes em 3 continentes. Por aí é que passam os feridos que se dirigem aos hospitais militares americanos.
Hoje em dia é das bases aéreas e por céus amigos que voam homens e máquinas para as frentes de guerra e de lá voltam às bases. Num amanhã bem próximo, como era desejo de Santos Dumont, os céus brasileiros serão rotas aéreas de paz, comércio e entendimento entre homens de boa vontade. Os restos mortais de Santos Dumont jazem neste cemitério carioca, onde, para perpetuar a sua memória, lhe foi erigido um magnífico monumento. Mas de lá, onde hoje paira o espírito desse homem tão modesto, há de sentir-se jubiloso ao ver estes céus cheios de asas. Asas sobre o Brasil.